Jonas capítulo 3, o grande avivamento. Estamos meditando na série de mensagens no livro de Jonas. O primeiro capítulo nós verificamos o chamamento do profeta. Deus chamando o profeta para realizar uma missão, uma tarefa, pregar na grande cidade de Nínive. E Jonas, em desobediência a Deus, pegou um navio para se dirigir a Tarsis. Mas o Senhor, de uma forma maravilhosa, interveio nessa situação, mandando uma tempestade e mandando um grande peixe, mudando então os desígnios do profeta Jonas, trazendo o profeta à sensatez. E já no ventre do grande peixe, Jonas então agora numa situação de calamidade, numa situação de aflição, de dificuldade, ele clama ao Senhor. Humildemente então ele reconhece a sua condição, de que ele estava irremediavelmente perdido, sem meios para poder se salvar, se autossalvar. E Deus, com a sua misericórdia, com o seu poder, vem ao encontro do profeta, lançando então o profeta agora na praia onde ele se dirige novamente à grande cidade de Nínive. E a palavra do Senhor vem agora a Jonas, e é neste ponto então que nós vamos pensar nessa noite. Jonas capítulo 3. Diz assim, Jonas 3, a partir do versículo 1, nós vamos ler todo o capítulo. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levanta-se, vai à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupas feitas de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas, e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e de seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixe que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia. Então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Vamos orar assim como estamos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Rogamos, pedimos que Teu Santo Espírito, Pai, assim como tocou na grande cidade de Nínive, naqueles habitantes, Teu Santo Espírito toque os nossos corações, de maneira que possamos compreender a Tua palavra, de maneira que possamos, Pai, se voltar totalmente à Tua palavra, Pai. Ó Senhor, que todo coração e mente se volte a Ti, nós rogamos, nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Jonas então vai para a grande cidade de Nínive. Nínive era uma grande metrópole da época. Nínive era uma cidade fortificada, com muros altos, havia um fosso em volta
do muro que impedia o ataque dos inimigos. Então havia Nínive, que era murada, e em volta da Nínive, murada, havia também a cidade continuava, chamado da Grande Nínive. Nínive era uma cidade de mais de 600 mil habitantes. Alguém está falando agora, o pastor falou coisa errada, porque no capítulo 4 fala de 120 mil. 120 mil, se os irmãos verificarem, que é mencionado no capítulo 4, no final, no último versículo, onde diz: e você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Esses 120 mil não deve ser entendido como toda a população de Nínive, mas os infantes, os incapazes, aquelas pessoas que não sabiam distinguir entre a mão esquerda e a mão direita. Então, era dessas pessoas que se referia o texto lá no final do capítulo 4, porque em Nínive havia uma grande biblioteca, onde mais de 1.500 títulos. Então, para a época, era uma coisa extraordinária, uma biblioteca que tivesse mais de 1.500 títulos. E nós não podemos dizer que uma cidade onde existia um centro cultural como esse, todas as pessoas não soubessem distinguir o que é a mão esquerda da mão direita. Então, esses 120 mil se refere àquelas pessoas que nós poderíamos chamar dos inocentes, ou seja, as crianças. Mas Nínive era uma grande metrópole com mais de 600 mil habitantes. Uma cidade que tinha parte murada, uma fortaleza, o qual os inimigos não conseguiam adentrar. Tanto é que uma coalizão medo-persa cercou a cidade. Eles não conseguiam, porque havia um grande fosso na muralha, podia passar muitas vezes 3 carros ao mesmo tempo. Era uma muralha extremamente larga e alta, mais de 20 metros de altura. Mas nós sabemos que essa cidade, mais de 100 anos depois, ela foi destruída. E nós vamos verificar isso ainda no final da nossa meditação. Mas Jonas então foi chamado, o segundo chamado de Jonas, para realizar a sua missão, para completar a sua missão. Ele deveria partir para pregar em Nínive. Ele recebeu uma segunda oportunidade. Jonas foi o único profeta chamado para pregar aos gentios. O único profeta que Deus chamou para pregar a um povo hostil, um povo que não era o povo de Israel. E Jonas recebeu uma segunda chance. Muitas vezes também nós temos uma nova chance. Deus é um Deus especialista em novas oportunidades. Deus é um Deus misericordioso, bondoso, que sempre está nos dando novas oportunidades. Vemos num relato bíblico, desde Abraão, ou talvez até antes dele, muitos personagens que receberam novas oportunidades, uma segunda chance. Alguns receberam uma terceira chance, uma quarta chance. Isso faz parte do caráter de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. Nós precisamos aproveitar essas oportunidades. Nós precisamos, quando Deus nos dá, não deixar de agarrar essas oportunidades. Não sabemos se teremos uma nova chance. Nós vemos Moisés tendo uma nova chance.
nós vemos Jacó tendo uma nova chance, nós vemos Davi tendo uma nova chance, no Novo Testamento nós vemos Pedro tendo uma nova chance, nós vemos João Marcos tendo uma nova chance. Eu creio que até Judas teria uma nova chance se ele não tivesse se matado. Jonas então foi chamado para uma nova chance, para pregar a grande cidade de Nínive. Apesar de Jonas não gostar de Nínive, Jonas ser rebelde a essa missão, Deus amava a cidade de Nínive. Agora ele amava porque era uma cidade boa, ele amava porque as pessoas faziam coisas agradáveis? Não. Isso nos chama a atenção. Se queremos atingir a nossa cidade, precisamos amar a nossa cidade. Agora não vamos amar a nossa cidade porque é uma cidade boa, porque não tem corrupção, porque os políticos são honestos, nada disso. Sabemos que vivemos numa cidade corrupta. Sabemos que vivemos numa cidade cheia de violência. Mas mesmo assim, Deus nos chama a amar. E só poderemos atingir esta cidade se amarmos essa cidade. Assim como Deus amou Nínive. Porque o texto no versículo 3 diz, Jonas 3:3, Jonas se levantou e foi para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Isso é o que é mais importante, que ela era importante diante de Deus. E Jonas foi chamado para novamente ir pregar em Jonas. Nós vemos nesse texto, no capítulo 3, o texto é separado em 3 fatos. O segundo, chamado de Jonas. Depois nós vemos a pregação de Jonas em Nínive. Depois nós vemos os sinais da conversão dos ninivitas. E no final nós vemos como Deus então reagiu a tudo isso. A primeiro então, que nós já estamos meditando e pensando, é o segundo chamado. O segundo ponto, então, Jonas prega em Nínive. É interessante que a mensagem de Jonas foi curta e grossa. A mensagem só foi isso: ainda 40 dias e Nínive será destruída. O texto diz que a cidade precisava de 3 dias para ser percorrida. E Jonas percorreu em um dia só. Jonas pregou um dia só. Mas 3 dias não devemos entender como percorrer em linha reta. Percorrer em linha reta, para algumas pessoas, é coisa que se faz em horas até. Mas ele ia num bairro, ia no outro, ele ia na circunferência da cidade. Se alguém vem para a nossa cidade, ela vai aqui nesse bairro, depois vai nesse, depois vai naquele, e vai. Isso é o que significa percorrer uma cidade em 3 dias. Mas Jonas percorreu em um único dia, foi um único dia de pregação, e o povo já se arrependeu. A notícia se espalhou. Eu penso que essa notícia chegou rapidamente ao rei de Nínive. E diz o texto que ele tirou as suas vestes reais. Ele se vestiu de saco. Ele se colocou em cima das cinzas. A mensagem de Jonas foi curta e grossa. Nem sempre a palavra de Deus tem um teor agradável. Nós não devemos esperar, muitas vezes, ir na igreja e receber uma mensagem que seja agradável.
se algumas pessoas, ou se você está indo à igreja com essa expectativa, tome cuidado. Porque nem sempre a palavra de Deus tem um teor agradável. É bem verdade que hoje, com a pregação da prosperidade, com a pregação da autoajuda, com a pregação do positivismo, então as pessoas recebem mensagens agradáveis, porque as pessoas recebem mensagens de ânimo, as pessoas recebem mensagem que elas serão prósperas, que elas serão abençoadas, que nada vai lhes faltar, que elas nunca vão ficar doentes, que elas serão curadas. Elas recebem mensagens muitas vezes para que elas tenham uma autoajuda, e infelizmente algumas das nossas igrejas batistas estão envolvidas nessa superficialidade, nesse engano. Mas a mensagem de Deus nem sempre tem um tom agradável. Jonas disse: ainda 40 dias e Nínive será destruída. O mesmo termo que é usado para Sodoma e Gomorra seria subvertida, seria extraída do mapa. Nós não podemos entrar nesse caminho das mensagens light, das mensagens superficiais, das mensagens agradáveis, porque essas mensagens não atingem o centro, o âmago do problema humano. Elas não passam da superfície. Assim como o metal muitas vezes recebe um tratamento superficial apenas, mas o seu valor é pouco valor, e a sua superfície muitas vezes enferruja, né? Aquela bijuteria que é banhada a ouro, aquele metal que é apenas feito um tratamento superficial, mas logo ele enferruja. É assim essa mensagem de autoajuda, é assim essa mensagem de prosperidade, é assim essa mensagem positivista. Nós não podemos entrar nesse engano, porque isso não atinge o centro do nosso problema, não atinge a raiz das questões humanas. Na verdade é um engano, e a pessoa que entra por esse caminho, depois acaba abandonando até a fé. Mas a mensagem de Jonas foi uma mensagem curta e grossa, mas que atingiu os seus propósitos, porque aquele povo precisava se arrepender. Eles precisavam deitar sobre a cinza, vestir pano de saco. Isso são símbolos que nós vamos verificar. Olha o que nos diz o texto de 2 Timóteo 4:3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então esse é o tempo que nós vivemos. Esse é o tempo que se chama hoje, onde pessoas não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Isso é uma mostra de que a mensagem de Deus em sua essência não é aceita. Mas nós não precisamos de um tratamento superficial na nossa vida. Nós não precisamos de um embelezamento que seja apenas superficial. O que se precisa é uma mudança radical, muitas vezes, no nosso viver. Um abandono do pecado, um chorar pelo pecado. Hoje as pessoas pecam e nem ficam vermelhas mais, não ficam mais coradas. A vergonha pelo pecado foi embora.
Nós não precisamos então de um tratamento superficial, nós precisamos de uma mudança de vida, de uma transformação. Jonas foi pregar à grande cidade de Nínive, e Deus disse a ele: vá, e eu vou te falar o que você vai pregar lá. Às vezes nós criticamos a mensagem de Jonas, mas no fundo nós precisamos verificar que essa mensagem foi dada por Deus. É bem verdade que Jonas não pregou com entusiasmo, não pregou com paixão, não pregou com compaixão, não pregou com amor, mas a mensagem era essa, era simples, dura, curta. E Deus disse: vá e eu vou te dar a mensagem. Aí nós temos outra lição sobre isso, que Deus requer de nós a obediência. A obediência que no começo Jonas não teve, porque Deus disse vá e ele não foi. E agora ele tem uma segunda oportunidade, que Deus diz a ele: vá por uma mensagem que eu vou te dar. Uma coisa parecida com o que Deus disse a Abraão, quando chamou Abraão. E disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que lhe mostrarei. Deus não sentou com Abraão e esboçou um plano para Abraão: ó, você vai para cá, depois você vai para lá, e você vai se manter dessa forma e dessa, depois eu vou te dar isso, e depois você vai fazer aquilo. Não tinha um plano de atuação, não tinha um checklist, não tinha nada. Deus falou: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Pronto. Você precisa obedecer. Você precisa sair. Você precisa ir. Jonas recebe algo semelhante. Você vai e eu vou te dar a mensagem. Porque Jonas precisava obedecer agora, já que ele não havia obedecido na primeira vez. E nós sabemos que Deus fala, mas Deus não fala tudo. Deus fala, mas Ele não fala tudo. A outra parte precisamos descobrir no nosso caminhar com Ele. Se você está esperando que Deus fale tudo, Ele não vai falar. Porque Ele requer de você a obediência. Primeiro você obedece. Você começa a fazer. E Deus vai falando. Não vai falar tudo. A outra parte você tem que descobrir no caminhar com Deus. Como o irmão que falava, ele tinha uma música que eu gostava muito. Irmão Antônio, ele cantava no jornalhar. No jornalhar. É uma música que ele sempre cantava. Então nesse jornalhar, nessa jornada com Deus, é que nós vamos descobrindo a sua vontade e o seu querer. Quando estamos dispostos a obedecer? Quando obedecemos? Jonas então prega na grande cidade de Nínive. Outra característica da pregação de Jonas, ele diz: 40 dias, em 40 dias, Nínive será destruída, será subvertida. Por que 40 dias? Nós já meditamos sobre essa questão de 40 dias, e nós sabemos que 40 dias é algo frequente nas Escrituras Sagradas. Apenas como exemplo, nós podemos relacionar alguns fatos. Moisés ficou 40 dias no monte, Êxodo 24, 18. Elias caminhou por 40 dias depois de ter desafiado os profetas de Baal. Nós vemos que Jesus foi tentado 40 dias no deserto. Após a morte e ressurreição, Jesus ficou 40 dias na terra com seus discípulos. Então, 40 dias é uma coisa significativa da Bíblia. Agora, não é um número mágico. Tem um motivo para isso. Porque 40 dias é um período de teste. Hoje já os especialistas têm descoberto que uma pessoa adquire um novo hábito em 40 dias. Se ela fizer algo por 40 dias, ela tem uma grande possibilidade de adquirir aquele hábito.
Se alguém ler a Bíblia por 40 dias, a possibilidade de se tornar um hábito é muito grande. Se você orar 40 dias seguidos, então essa possibilidade de que você venha orar todos os dias é muito grande. Se você fizer uma atividade física por 40 dias, então você tem uma grande possibilidade de que você vai se tornar uma pessoa que vai sair, então, da paradez, e você vai se tornar uma pessoa, um atleta talvez. 40 dias é algo significativo, e 40 dias era um teste, para verificar se os ninivitas realmente haviam se arrependido. Porque não se esperava um arrependimento superficial. Porque Jonas não estava pregando autoajuda. Jonas não estava pregando prosperidade. Jonas não estava pregando para que as pessoas tivessem apenas um tratamento superficial. Jonas estava pregando arrependimento. E o arrependimento precisava ser concretizado, precisava ser verificado, precisava ser aprovado. E 40 dias era um tempo de teste. E aqueles ninivitas realmente se converteram, porque eles mantiveram a sua atitude diante de Deus durante os 40 dias. Vamos nos lembrar que Jonas pregou só um dia. Precisava de 3 dias para percorrer Nínive. E um dia, então ele pregou e houve uma grande avivamento, ou uma grande conversão, que se manteve durante esses 40 dias e durante os anos que se seguiram. E nós vamos verificar quais foram os sinais dessa conversão. Ponto 3. 3 sinais: humildade, clamor ao Senhor e arrependimento. Humildade foi marcada quando eles se vestiram de roupa de saco. Então eles tiraram as suas roupas normais e vestiram aquela roupa de saco, aquele pano grosso. Aquilo era um sinal de humildade. Era muito comum isso no Oriente Médio e no Oriente Extremo, que os homens se vestiam, as mulheres, de pano de saco, mostrando a humildade. E eles faziam isso com os animais também. É lógico que o animal não se convertia, mas isso representava um sinal na cultura. Humildade. Diz que o rei sentou-se sobre a cinza. Versículo 6. Diz assim: quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Diz o texto que essa notícia chegou ao rei. Evidentemente que aquilo começou a causar uma grande agitação naquela cidade. Os ninivitas, eles estavam passando por uma fase um pouco difícil. Naquela época, eles enfrentavam algumas crises. Eles tiveram algumas perdas militares, alguns reveses militares. Eles tiveram algumas revoltas internas. Houve fome em Nínive. Eles passaram por 2 eclipses, no ano 763 e no ano 784. O povo interpretava esses eclipses como um mau presságio, ou seja, uma coisa ruim que vai vir a seguir. Então isso se formou também um pano de fundo para aquela situação. E quando chegou Jonas pregando a sua mensagem, então houve um grande abalo em Nínive. E as pessoas começaram a se converter, e as pessoas começaram a se arrepender, e essa notícia chegou ao rei. Eu imagino o pessoal chegando ao rei e falando: rei, aí está tendo uma grande confusão aí na cidade, o pessoal está se arrependendo, e um tal de profeta Jonas veio e pregou, e a gente está numa situação,
e o pessoal está com medo, e diz o texto que o rei se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, e muitos desses trajes havia pedras preciosas, ouro, realmente eram trajes esplêndidos. Ele tirou esse traje, se vestiu de pano de saco, se sentou sobre a cinza, mostrando um sinal de arrependimento, mostrando humildade. Isso que significa conversão. Conversão passa por esse reconhecimento, conversão passa por essa humildade. Conversão significa que nós verificamos e falamos: nós somos pecadores, nós somos miseráveis pecadores, nós somos irremediavelmente pecadores. Ó Senhor, tem misericórdia de mim. E foi isso que eles fizeram. O segundo ponto, eles clamaram ao Senhor, clamaram fortemente ao Senhor. O que diz o versículo 8? Todos devem ser cobertos. Na segunda parte, então clamaram fortemente a Deus e se converteram. Clamor ao Senhor. Ninguém clama ao Senhor se não acredita que Ele é o Senhor e Salvador. Ninguém clama a Ele se não crê que Ele pode fazer alguma coisa. Eles tiveram esse sentimento da sua condição pecaminosa. Por isso que nós falamos que a mensagem dos nossos dias hoje, em grande parte, é uma mensagem que não atinge o problema do homem. Você falar que a pessoa vai ser bem-sucedida, vai ser feliz, e vai dar tudo certo, e tudo bem, sem que a pessoa se arrependa dos seus pecados, sem que a pessoa se lamente pelos seus pecados, sem que a pessoa fique vermelha pelos seus pecados, sem que a pessoa reconheça seu estado, isso não é conversão. Nós vemos nesse país que há um grande número de pessoas que têm que ser agregado a isso que se chama igreja evangélica. Mas nós sabemos que dessa grande porcentagem, apenas uma pequena porcentagem realmente são de pessoas convertidas, que têm se chegado ao Senhor em conversão, em arrependimento, em humildade. Aqueles então ninivitas reconheceram, tiveram humildade de reconhecer a sua situação, clamaram ao Senhor. Todo aquele que clamar ao Senhor será salvo. Verificamos isso nas 2 últimas semanas. E se arrependeram. O versículo 8 também diz: então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Alguém pode falar: mas como pode ter uma conversão coletiva? A conversão foi coletiva porque ela foi individual também. Cada um deveria se arrepender do seu mau caminho. Cada um deveria se arrepender da violência das suas mãos. Cada um deveria se arrepender do seu pecado. Arrependimento. Arrependimento significa mudança de atitude. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que enganava não engana mais. Aquele que defraudava não defrauda mais. E assim por diante. Arrependimento é mudança de atitude. E uma mudança de atitude individual. Foi isso que aconteceu em Nínive. Então, 3 aspectos da conversão dos ninivitas: a humildade, o clamor ao Senhor e o arrependimento. Olha o que nos diz Mateus 12:41. Jesus se referindo aos habitantes de Nínive dessa época: os habitantes de Nínive se levantarão no juízo contra essa geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior que Jonas. Então Jonas, se referindo ao próprio povo de Israel na sua época,
que não se arrependia dos seus pecados, que não se arrependeram dos seus pecados. E falando que os ninivitas se levantarão e condenarão essa geração, porque estes se arrependeram. Então nós vemos que em Nínive, os sinais de uma verdadeira conversão ficaram evidentes, porque aqueles homens tiveram humildade de reconhecer o seu estado pecaminoso, se vestindo de pano de saco, sentando sobre as cinzas. Eles clamaram ao Senhor pedindo misericórdia, e eles se arrependeram dos seus pecados. E qual que foi o resultado disso? Deus salva Nínive. Deus salvou aqueles homens, aqueles habitantes e toda aquela grande população de Nínive. Jonas havia pronunciado, quando estava no ventre do grande peixe, ao Senhor pertence a salvação. Aquilo que Jonas havia pronunciado, agora estava acontecendo. O Senhor estava salvando, o Senhor estava resgatando todos aqueles habitantes. A salvação vem do Senhor. Não há mérito em nós. Qual que era o mérito? Quais eram as obras daqueles ninivitas? Nenhuma. Ao Senhor pertence a salvação. A misericórdia e a bondade do Senhor e a graça do Senhor atingiu todos aqueles homens. E aqueles homens se entregaram ao Deus Todo-Poderoso. E Deus mudou o desígnio que ele havia dado aos ninivitas. A mensagem de Jonas é 40 dias e Nínive será destruída. E diz o texto que Deus se arrependeu, ou que Deus voltou atrás, conforme a tradução. A nossa tradução que estamos usando, ela diz: Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Mas alguém pode estar perguntando: mas Deus se arrepende? Há muitos versículos na Bíblia que Deus não muda, Deus é imutável, nós aprendemos isso. Deus não tem sombra de dúvida, nós verificamos sombra de nenhuma mudança em Deus, nós verificamos isso nas Escrituras. Então, como que Deus se arrepende aqui? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Será que Deus então se arrepende como nós nos arrependemos e como nós devemos nos arrepender? A linguagem bíblica, no que diz respeito ao arrependimento do homem e o arrependimento de Deus, é diferente. Vamos pensar em outra linguagem que é comum nas Escrituras, que também tem esse mesmo aspecto. Santidade, santo. A Bíblia diz que os crentes são santos. De manhã eu falei que Paulo, ele diz na primeira epístola de Coríntios e na segunda, que os corintianos eram santos, e é isso que ele diz. Essa é a verdade, por mais dura que ela seja. Mas diz que eles eram santos. Deveriam ganhar hoje para ver se o Palmeiras... Mas, estava torcendo por eles, mas está difícil. Está difícil, viu, meus amigos corintianos. Mas diz o texto que eles são santos. E diz também que Deus é santo. Como que pode isso? Como que pode ver uma igreja cheia de problemas como a igreja de Coríntios e falar que era santa? E esse mesmo termo ser aplicado a Deus? É que tem uma conotação diferente e um significado diferente. O mesmo do arrependimento, quando se refere a Deus e se refere aos homens. Quando nós pensamos em santidade,
Quando nós falamos que uma pessoa é santa, significa que ela é separada para Deus. Então você é santo sim, a partir do momento que você é separado para Deus, que você é de uso exclusivo de Deus, você é propriedade de Deus, você é servo de Deus, então você é santo. Agora, quando o termo se aplica a Deus, significa perfeição moral, que Deus é santo, só Ele que é perfeito. Evidentemente que o crente, ele deve caminhar para isso. Ele deve, na sua jornada cristã, ir nesta direção. No entanto, o termo significa que ele é separado para Deus. E esse termo também era usado até para os utensílios do templo. Se os irmãos verificarem, lá quando foi construído tanto o templo quanto o tabernáculo, os utensílios do templo e do tabernáculo eram considerados santos. Não que eles tinham vida própria, mas que eles eram separados para um propósito exclusivo. Isso é o que significa ser santo. Isso significa a santidade cristã. No entanto, essa santidade também inclui o nosso crescimento espiritual para nos tornarmos santos como é Deus. Quando se refere à palavra arrependimento, para o homem significa mudança de atitude de uma coisa errada. E para Deus significa que a vontade de Deus foi alterada porque ela estava condicionada. E aí nós entramos em outro ponto que nós aprendemos em Jonas, sobre dois aspectos da vontade de Deus. O primeiro aspecto é uma vontade de Deus imutável, sobre algo que tem que acontecer. Então, Deus determinou que Jonas iria pregar em Nínive, ponto final. Ah, mas cadê o livre-arbítrio de Jonas? Não tem. Deus determinou que Jonas ia pregar em Nínive, certo? E é isso que aconteceu. Paulo estava em caminho a Damasco, e Deus determinou que ele seria o seu servo para realizar a obra que ele havia destinado para Paulo. E quando ele estava a caminho a Damasco, o Senhor Jesus Cristo lhe apareceu e falou: você vai ver o que vai ser sofrer por mim. Ponto final. Vontade de Deus imutável. Vontade de Deus determinante. Agora, no entanto, nem sempre foi assim. Nem sempre é assim. Muitas vezes a vontade de Deus está condicionada à reação, à resposta humana. Isso estava agora acontecendo em Nínive. Jonas pregou: em 40 dias Nínive será destruída. Só que Nínive se converteu. Então a vontade de Deus estava condicionada à conversão dos ninivitas. Então, dois aspectos importantes da vontade de Deus, que precisamos aprender, e os dois aspectos estão presentes no livro de Jonas. Uma vontade que é imutável e outra vontade que está condicionada à reação dos homens. E nós vemos então que nesse sentido é que Deus voltou os seus desígnios, porque esta vontade de Deus estava condicionada ao arrependimento ou não dos ninivitas. E esse arrependimento aconteceu. Então, dois aspectos da vontade de Deus. Infelizmente, o avivamento em Nínive não passou daquela geração. Infelizmente, isso eu acho que é muito triste. Porque 100 anos depois, Naum e Sofonias profetizaram a destruição de Nínive. Isso aconteceu
poucos anos depois. E não passou 30 anos para que Nínive voltasse às suas práticas pecaminosas. Não passou 30 anos. Então, apenas aquela geração foi uma geração que se converteu. As próximas gerações abandonaram totalmente o Senhor. E Nínive foi destruída. Nínive foi retirada do mapa, foi varrida do mapa, ao ponto que as escavações só revelaram os achados de Nínive no século XIX. Todo esse tempo, Nínive nem se sabia onde ela tinha sido. Só no século XIX, menos de 2 séculos atrás, é que os restos de Nínive foram encontrados. Porque a Nínive foi varrida do planeta, cumprindo a profecia de Naum, cumprindo a profecia de Sofonias. E Nínive nunca mais foi reconstruída. Nunca mais. Isso é uma lição importante, uma advertência importante para nós. A nossa responsabilidade de passarmos para a próxima geração, de passarmos para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos parentes, para os nossos amigos, a mensagem de salvação em Cristo Jesus. Sob pena de que não muitos anos mais, não tenhamos mais ninguém que sirva o Senhor. E muitas vezes, através da atitude de alguns pais que nós verificamos na igreja, que não dão um mínimo de limite, um mínimo de educação ao seu filho, que não é capaz de corrigir o seu filho, nós ficamos preocupados. Como serão as próximas gerações? Porque um filho que não tem limite, um filho que não tem educação, um filho que não é disciplinado, certamente não vai servir ao Senhor. Não tenha ilusão sobre isso. Nós temos a responsabilidade, então, de passar para as próximas gerações o bastão do Evangelho. Nínive teve uma conversão jamais vista na história. Nenhum outro personagem, nenhum outro pregador, nenhum outro episódio antes ou depois, nós verificamos uma conversão em massa, tão expressiva como aconteceu em Nínive. No entanto, isso não permaneceu. Isso não permaneceu. Então, se nós queremos reavivamento, devemos desejar isso, sim, mas devemos ter a responsabilidade de passar isso para as próximas gerações. Enfim, meus irmãos, a obra é de Deus. A obra é de Deus. Sem Ele nada podemos fazer. Ninguém se acha imprescindível ou importante na obra do Senhor. Jonas pregou uma mensagem michuruca, mas quem fez a obra foi Deus. Quando nós obedecemos à voz de Deus, nos pomos a realizar, é Deus que faz a obra através de nós. Que você seja um instrumento de Deus para fazer a obra, e que os votos e os compromissos que você assumiu com Deus, no seu batismo, na celebração da ceia, na sua devoção pessoal, você possa cumpri-los, porque Deus deseja usar você, como usou Jonas, mas que você se apresente de bom coração, você se apresente disponível, para que você não só seja um instrumento, mas para que você seja uma pessoa feliz e realizada, sendo alguém que Deus usa para realizar a sua obra. Que Deus os abençoe. Vamos ficar de pé.